Nessa videoaula, dentro do módulo da homeostase, nós vamos tratar do equilíbrio dos gases, assim como o equilíbrio ácido-base. E vamos perceber, então, que um tem uma relação muito próxima com o outro. Os gases chegam até o organismo a partir da respiração. E, tanto em humanos quanto nos animais, sejam eles mamíferos ou aves, nós vamos encontrar a inalação do oxigênio a partir da inspiração e a exalação do gás carbônico a partir da expiração. Via de regra, os animais produzem CO2 como final de metabolismo. E, como vimos, a água também é produzida pelo organismo. No entanto, a água pode ser absorvida, a água pode ser aproveitada. Já o CO2 ele precisa ser eliminado. Assim, cada animal, à sua forma, se adaptou para a perda desse CO2. As salamandras vão dispor de brânquias externas, as lagostas vão dispor de brânquias internas, os gafanhotos vão dispor de um sistema dentro da própria traqueia, onde pode trocar o CO2 pelo oxigênio do ar, e no caso dos mamíferos, que nós estudamos mais, aí representado pelo coelho, nós vamos encontrar os alvéolos respiratórios. Nesse ambiente do alvéolo, nós vamos encontrar o ar atmosférico, que costuma ser mais rico em oxigênio, e um sangue venoso, que é mais rico em CO2. E com isso, há a possibilidade por difusão de haver a troca dos gases. Essa imagem, então, demonstra o capilar com o sangue arterial e o capilar com o sangue venoso. O sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, porque ele passa pelo pulmão, ele chega venoso no pulmão e por meio da membrana respiratória ocorre o processo da difusão simples, porque dentro do pulmão, dentro do alvéolo, o ar atmosférico é rico em oxigênio. Esse oxigênio, então, por difusão, entra para o sangue. E o sangue venoso, que está chegando rico em CO2, ele tem condição de, por difusão simples também, ceder esse CO2, que vai ser, então, exalado ou expirado. Do outro lado, nós temos o tecido sempre produzindo o CO2, e além da água, como foi dito. Se esse CO2 ele é produzido, ele passa pela membrana e por troca também, o tecido recebe o oxigênio que chega no sangue então arterial e devolve em CO2, fazendo então ou transformando esse sangue em sangue venoso. Na grande circulação, esse sangue vai retornar ao pulmão e no pulmão novamente vai ocorrer a troca. Ele vai devolver o CO2 e absorver o oxigênio. Por esse sistema de circulação então fechado, nós conseguimos manter o equilíbrio desses gases, sendo o oxigênio o gás que seria o combustível e o CO2 o gás que precisa ser eliminado. O equilíbrio desses gases ele vai ser alterado toda vez que houver um exercício físico, por exemplo. Se existe exercício físico, existe aumento de metabolismo. O aumento do metabolismo significa um maior consumo de oxigênio e uma maior produção do gás carbônico, do CO2. Para que haja equilíbrio, vai ser necessário que esse animal aumente a frequência respiratória. Aumentando a frequência respiratória, aumenta a quantidade de ar atmosférico que chega até o nível alveolar e com isso ocorre uma maior entrada de oxigênio para o sangue e, ao mesmo tempo, uma maior liberação de CO2. Com isso, eu consigo então chegar a uma situação de equilíbrio, um momento ou uma condição onde a entrada de oxigênio vai ser suficiente para manter o metabolismo daquele animal naquele momento. Se isso acontece, dizemos então que ocorreu o equilíbrio, chegamos então à homeostase. Um fato interessante a gente observa em relação à altitude, uma vez que nas maiores altitudes nós vamos sempre encontrar uma menor pressão parcial do oxigênio. Toda vez que temos um animal submetido a uma maior altitude e com essa menor pressão de oxigênio, eu vou encontrar uma menor pressão arterial de oxigênio sanguínea, então, no organismo desse animal. Eu tenho uma menor PaO2 nesse animal. De imediato, eu vou ter um aumento da frequência respiratória
para que haja uma compensação, para que eu possa manter uma quantidade de oxigênio suficiente para manter a vida desse animal e as necessidades básicas diárias dele num primeiro momento. Mas, se esse animal for mantido na alta altitude por mais tempo, nós vamos encontrar, então, o que chamamos de efeito imediato. Entre 3 e 5 dias, o rim vai ser capaz de perceber essa baixa pressão arterial do oxigênio e, com isso, vai aumentar uma substância chamada de eritropoetina renal. Essa substância ela é capaz de aumentar a quantidade de hemácias. Se aumenta a quantidade de hemácias, esse animal tem condição de aumentar a captação de oxigênio para manter o seu metabolismo naquela condição onde a pressão parcial do gás ela é mais baixa. O resultado disso vai ser uma diminuição da frequência respiratória e chegando àquele padrão, então, que é considerado o normal, ou seja, atingiu-se a homeostase. Passando para o equilíbrio ácido-base, que é uma proposta também nessa videoaula, vamos chamar a atenção para o fato de existir uma relação muito íntima entre o pH plasmático e a respiração. Vamos considerar que toda vez que existir o CO2, o gás carbônico, e na presença de água e tendo a enzima anidrase carbônica, há a condição de formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico dissocia com facilidade o H+, e forma o bicarbonato. Esse H+ é justamente aquele responsável por manter ou por criar um pH que chamamos de pH plasmático. Quanto maior a quantidade de H+, mais ácido, então, se torna essa substância. Mais ácido se torna, então, o plasma desse animal. Quanto menos H+, esse plasma tiver, mais básico, então, ele se torna. Daí, então, o termo equilíbrio ácido-base, que no caso dos animais, dizemos que essa homeostase, ou que esse equilíbrio ácido-básico é atingido quando o pH estiver entre 7,35 e 7,45. O controle do CO2 ele é importante, como dito, para a manutenção desse pH plasmático. Como dito também, quanto mais H+, mais ácido. E como referência, nós temos então um pH ácido como sendo aquele entre 0 e 7. Quanto menos H+, ou mais hidroxila, mais alcalino ou básico se torna esse pH. Então, entre 7 e 14 são valores considerados como pH alcalino ou pH básico. A homeostase, como dito também, ela é atingida quando o pH do organismo do animal, normalmente medido no sangue, ele está entre 7,35 e 7,45. Toda vez que nós tivermos um pH inferior a 7,35, isso significa aumento de substância ácida. Daí, então, caracterizar o que nós chamamos de acidose. Por outro lado, a alcalose vai ser toda situação onde o pH tiver maior do que 7,45, que é o nosso limite superior. A morte ela pode acontecer tanto pela acidose quanto pela alcalose. Saindo do equilíbrio 7,35 até 6,8, que caracteriza a acidose, o animal consegue sobreviver, pelo menos em sua maioria. Mas, inferior a 6,8, costuma evoluir para a morte. Da mesma forma, entre 7,45 e 8, a maior parte dos animais sobrevivem, mas a partir de 8 também evoluem para a morte. As doenças alteram, então, o equilíbrio dinâmico ou homeostase. Também podemos dizer que a doença é o reflexo da quebra dessa homeostase. Quando o organismo, por si só, não consegue, então, restabelecer o equilíbrio através do seu sistema tampão, nós temos tampão fosfato, tampão bicarbonato, que são tampões capazes de vencer essa acidose. Quando o organismo lança a mão desses tampões e não consegue manter um equilíbrio, eu vou caracterizar, então, a doença chamada acidose ou a doença chamada alcalose. A alcalose ela pode ser tanto respiratória quanto
veremos metabólica. A alcalose respiratória é aquela que ocorre em função de uma hiperventilação. E a acidose respiratória é aquela que ocorre em função de uma hipoventilação. Nessa primeira condição, há uma baixa do CO2 e, consequentemente, uma baixa do H+, e nessa segunda situação, uma retenção do CO2 e, com isso, um aumento do H+, também no organismo do animal. A acidose metabólica é aquela que ocorre em função de alterações do próprio metabolismo. No caso de uma diarreia severa, no caso de diabetes mellitus, um exercício exagerado, extenuante, e nos casos de uremia, há uma retenção do H+, e com isso eu tenho uma acidose metabólica. Por outro lado, se eu tenho perda de H+, por meio do vômito ou ingestão mesmo de drogas alcalinas, nessa situação eu vou ter caracterizada uma alcalose metabólica. Nós sugerimos, para complementar essa videoaula, que acesse então a WebQuestVet no www.webquestvet.ufo.br. Observe que há um capítulo preparado que fala do controle da respiração desse animal. Uma vez acessando essa ferramenta, vocês vão conseguir um material que ilustra, o que complementa o que foi considerado nessa videoaula.